Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? É bom estarmos aqui mais uma vez reunidos na casa de um Deus poderoso, maravilhoso, que nos ama tanto, não é verdade? Se você crê nesse Deus poderoso, se coloque de pé, vamos juntos cantar essa canção, dizendo que não há muralhas que possam nos barrar, pois nosso Deus é poderoso e mais forte que tudo, amém? As palmas. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Dizer que não há muralhas, não há que ficarão de pé. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho, não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Amém. A mão desse Deus vitorioso já venceu. Aleluia.
Você pode levantar as suas mãos assim comigo? Senhor, não há muralhas essa noite aqui nesse lugar. Todas as barreiras estão destruídas. Onde houver uma mão levantada e um coração aberto, ali também está a presença do Teu Espírito Santo. Essa pessoa que tem enfrentado grandes barreiras para encontrar no Senhor o seu alívio, o seu descanso, a sua paz. Essa pessoa que tem enfrentado grandes obstáculos, ó Deus, para conseguir ter sentido, propósito e descanso em sua vida. Nós declaramos que essa noite, ó Deus, as barreiras estão destruídas. Essa pessoa que está buscando um milagre, uma resposta, essa pessoa que está pedindo uma intervenção, algo vindo do Senhor, nós declaramos que este lugar, este espaço, se torna um espaço de fé, de adoração, onde a Tua presença está, Pai. E pela fé nós declaramos que nós estamos em vitória nesse lugar, não porque temos ou podemos, mas porque Jesus Cristo, o vencedor, está em nosso meio. Jesus Cristo vitorioso está nesse lugar. Então nós declaramos: Jesus, a Tua presença traz libertação, a Tua presença traz vitória, a Tua presença traz alegria, a Tua presença traz o alívio, o descanso, a Tua presença traz o milagre que viemos buscar nesse lugar. Então, Pai, nesse ambiente de fé, nós declaramos que estamos sim esperando e confiando no Teu milagre, pela fé, e em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Seu nome. Você pode dizer para pelo menos 10 pessoas perto de você aí, cumprimentando, dizendo: hoje o seu milagre vai chegar. Você pode dizer isso? Isso. Depois você pode se sentar. E você que assiste pela internet, em nome de Jesus, hoje também o seu milagre vai chegar. Fique conectado, que eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós estamos hoje aqui nesse lugar dando as boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Ficamos felizes de receber você, a sua família, especialmente aquelas pessoas que aceitaram o convite de alguém para estar aqui, ou que receberam algum convite para estar nesse lugar. Que bom que você decidiu estar, que bom que você decidiu chegar até esse lugar, e esperamos que você tenha sido bem acolhido, seja bem recebido e tenha desejo de voltar outras vezes para celebrar aqui conosco. Hoje, depois de 737 dias, nós temos a oportunidade maravilhosa de tirar as máscaras do rosto. Para aqueles que ainda não têm toda essa segurança, você pode ficar à vontade, mas para quem estava esperando esse momento de tirar, cantar, falar com a sua voz alta, então você pode ficar à vontade. Hoje o decreto estadual liberou dentro dos espaços físicos, a gente poder estar sem a obrigatoriedade da máscara. Então nós estamos felizes por isso também. Isso é um ótimo sinal, um sinal de que nós estamos realmente vivenciando um novo tempo, mas os cuidados com a sua saúde ainda continuam e perduram. Se você quiser tirar a sua máscara para participar conosco, você pode ficar à vontade. Se quiser continuar com ela, você pode ficar à vontade. A partir de hoje nós estamos sem a obrigatoriedade desse uso. E por isso também, na entrada da nossa igreja, a partir da semana que vem, nós estaremos recepcionando as pessoas com o nosso aperto de mão, com o nosso carinho, e não mais com álcool gel. O álcool gel fica ao seu critério para você usar, para você se higienizar ao entrar, ao sair, da maneira como você achar melhor. É assim que nós vamos retomando o acolhimento, a atividade da nossa igreja. Porque fala a verdade, você chegar numa igreja e ser recebida com álcool gel e não com aperto de mão, não é um pouco constrangedor? Eu não vejo a hora de poder receber você com o nosso aperto de mão, com o nosso abraço, com o nosso carinho, dizendo que bom que você está aqui. E aí você fica à vontade para usar o álcool gel da sua maneira e do seu jeito também. Amanhã cedo eu quero convidar você para estar conosco na nossa manhã de oração. Começa às 6h30, termina às 7 horas em ponto, sempre com um delicioso café da manhã. Quer vir participar? Então programa o seu relógio, seu despertador, e venha às 6h30 o nosso tempo de oração, nosso tempo de busca na quarta da manhã de oração. E amanhã à noite o aviso é para os adolescentes e também para os pais de adolescentes que precisam trazer os seus filhos ou incentivá-los a vir. Amanhã é a Last Night, celebração dos adolescentes, está tudo organizado, tudo preparado para receber essa galera aqui com muita festa e com muita alegria. É às 20 horas amanhã, aqui nesse espaço de tempo onde nós temos as nossas celebrações. Na quinta-feira é o dia dos homens se reunirem. Semana passada foi o dia das mulheres. Elas tiveram aqui um tempo maravilhoso de ministração. A gente ficou sabendo de tanta coisa que aconteceu aqui, apesar da chuva,
você mulher que não veio, infelizmente perdeu uma boa e maravilhosa oportunidade, e nós não estamos transmitindo esses eventos pela internet, é só presencial, e assim também será nessa quinta-feira para os homens, tá bom? Não será transmitido pela internet, é o encontro presencial do Clube dos Machos, para você vir aqui e vir participar conosco. Quem não é macho não precisa vir não, mas quem é macho, a gente espera você aqui nesse lugar, tá bom? Às 20 horas. Na quinta que vem, prepare aí para a melhor idade, é o encontro mensal do fruto maduro, o encontro do pessoal da melhor idade, às 14 horas, e nós estamos com a grande expectativa para que mais e mais senhores e senhoras da nossa comunidade venham participar conosco desse momento. E para você que está aqui conosco, já frequentando há um bom tempo e participando da nossa comunidade, se você quiser se tornar membro, você precisa dar o seu nome para a secretaria. Nós fazemos esse aviso geralmente por 4 semanas. Nós estamos quase já encerrando as inscrições. Então, se você deseja, nós estamos preparando a turma, a sala de preparação, é só dar o seu nome para a secretária. Mas eu não sei o dia que vai ser, se eu estou preparado. Dê o seu nome, porque depois nós vamos entrar em contato e durante o curso você pode ter a opção de continuar, desistir ou esperar mais um pouco para você poder fazer o seu batismo ou se tornar membro da nossa comunidade. Mas eu encorajo você a fazer a sua inscrição conosco, tá bom? E nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, sempre explicando para você que está aqui na Terça da Esperança, esse envelope amarelo que fica naquele escaninho, é para quem faz a contribuição mensal, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, a pessoa faz a contribuição dela, então ela coloca aqui que nós chamamos isso de dízimo, tá bom? Não que seja 10%, a gente chama de dízimo pela frequência com que você faz o compromisso de ofertar na casa do Senhor. E esse azul é para os nossos missionários. Nós temos missionários na Turquia, na Angola, no Senegal, no tribo indígena, nós temos espalhados por vários lugares, e você pode ofertar para as missões no envelope azul. E o envelope em branco é para você que está nos visitando, para você que quer participar, ou para você que está feliz hoje, recebeu algo e gostaria de ofertar algo especial, é o envelope em branco. Mas você não veio preparado? Não veio? Se não veio preparado para trazer sua oferta, tem problema não, o importante é que você veio. A gente fica feliz de você vir, e dar ou ofertar é só uma consequência do que você vai viver com o Senhor. Então eu quero convidar você a se colocar em pé e a vir participar conosco da adoração. E se você veio preparado para dizimar e ofertar, você pode fazer isso também através do valor. Se você não veio preparado, está tudo bem, Deus está com você e Ele vai ministrar poderosamente o seu coração. Enquanto nós cantamos essa canção, dizendo que a porta ou as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida, eu quero convidar você, com bastante alegria, com bastante ousadia, sair do seu lugar e aproveitar essa última terça-feira do mês de março para ofertar no altar do Senhor. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Vamos sempre à frente. Vamos sempre à frente, sem retroceder. Preparada pra
homens declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E as mulheres, somos tua noiva, somos tua igreja. Declare isso com fé, confiando no que você está cantando. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos Mais forte! tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei. 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 Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir mais forte o nome de Jesus, porque é a igreja dele declarando que as portas do inferno não podem ser muralhas ou barreira para a igreja de Jesus. Quero convidar você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha. O Ministério de Intercessão estará aqui à frente. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Aqui na nossa terça-feira da esperança nós oramos por propósito de oração. Então, se você hoje quer começar um propósito, aguarde. No final da nossa celebração nós vamos convidar quem vai começar a sua campanha. São 7 semanas de oração onde o ministério ora com você e por você aqui à frente. Então, você que está na segunda, na terceira e na quarta semana, vem aqui à frente, não fique nos corredores que a gente não consegue chegar até lá, e nós vamos orar. À medida que você receber a oração de alguém, você pode voltar para o seu lugar, adorando o nome de Jesus junto com o Ministério de Louvor. Pode vir à frente, você que está segunda, terceira e quarta semana de campanha. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Nos alegraremos no Senhor, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Não importa o momento que estamos vivendo, ó Pai, se é um momento de festa, ó Pai, ou um momento de luta, ó Pai, de luta, ó Pai, o Senhor está conosco, ó Pai. Cremos no Senhor e nos alegramos, ó Pai, por Sua presença em nossas vidas, ó Pai, por Sua provisão, por Seu cuidado em nós, ó Pai. Por isso te louvamos e te engrandecemos, Senhor Jesus. Você pode mais uma vez declarar: todavia se alegrará no Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Nos alegraremos no Senhor, ó Pai, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Nos alegramos no Senhor, ó Pai. O Senhor é o nosso socorro bem presente, ó Pai. O Senhor é um Deus poderoso que tem cuidado de nós, ó Pai, que nunca nos abandonou, ó Pai. Não importa a circunstância que vivemos, ó Pai, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, ó Pai. E esse é o nosso motivo de alegria, ó Pai. O Senhor é o nosso motivo de alegria, ó Pai. Te adoramos e te agradecemos essa noite neste lugar, ó Pai. Amém. Ó Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, mais forte que é para o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, alegramos em Ti, Senhor, glória a Deus, a graça e a paz, queridos irmãos e irmãs, pode tomar seu assento, por favor, queridos, que alegria de cultuar o Senhor Jesus nessa noite, de ver você mais lindo ainda, mais semelhante a Jesus com teu sorriso, aleluia, olha que maravilha, sabe o que o sorriso encurta a distância? Então agora você pode sorrir porque o sorriso encurta a distância, isso é maravilhoso, não é, queridos? Quero que você nessa noite, sim, desfrute de Deus, na presença do Senhor, de tal maneira que você possa impactar a sua casa, impactar onde você colocar a planta dos seus pés,
Que a presença do Senhor seja visível mais e mais sobre a tua vida, queridos. Queridos, nós estamos nessa série de mensagem. O pastor trouxe a primeira ministração semana passada. Aliás, você que não esteve conosco semana passada, eu encorajo você a assistir essa ministração. Foi uma baita introdução, uma ministração que vale muito a pena você reservar um tempo para ouvir, para ser ministrado, porque eu creio que hoje nós iremos dar uma sequência naquilo que o Senhor já começou a ministrar ao coração da igreja. Este tema, irmãos, nos traz um desafio imenso sobre o vencer aquilo que nos últimos dias tem vencido muitas pessoas. Não precisa se manifestar, mas quantos aqui têm sido vencido pela ansiedade ao invés de vencê-la? E a palavra de Deus nos oferece princípios valiosos para que eu e você venhamos experimentar vitórias sobre a ansiedade. Eu creio, queridos, que nessa noite, se você se permitir abrir seu coração, você receberá poder, graça, revelação, entendimento do Senhor, para que você, no Senhor, seja mais do que vencedor. Amém, meus amados irmãos, queridos? Queridos, uma coisa que chama a atenção demais ao meu coração, quando fala sobre este tema ansiedade, me vem um conflito, porque se trata entre a fé e as emoções. Por exemplo, cristão fica ansioso? Fica ansioso, sim ou não, irmãos? Com certeza fica ansioso. Por quê? Porque tem emoção. E a palavra do Senhor declara em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que o Senhor nos criou espírito, alma e corpo. Mesmo eu e você sendo regenerado pelo Espírito de Deus, no entanto, nós temos uma alma repleta de emoções. Nós temos nossa mente que está num processo de santificação para termos a mente de Cristo. Nós temos uma alma e nossas emoções que não se converteram ainda totalmente ao Senhor. Mas nosso espírito está pronto, mas a nossa alma, ela ainda não está. É um processo, é por isso que há um conflito quando nós falamos entre a fé e as emoções. Porque se existe um falso profeta dentro de nós, isso se chama carne, se chama emoção. Muitas vezes são emoções, aquilo que já nos enganamos ao pensar que era de Deus, no entanto, era uma coisa que foi de nossa própria emoção. Fomos enganados pelas nossas próprias emoções. Isso é um falso profeta. Quantas vezes lutamos contra esse falso profeta que muitas vezes quer reinar dentro de nós? Por isso que há um conflito e deparamos muitas vezes ansiedade entre a fé e as emoções, porque nós, por mais que dedicamos nossa vida a Deus, mas a grande verdade é que a ansiedade, ela conhece o meu e o seu endereço. A ansiedade sabe onde você mora. A ansiedade já te descobriu. Tem uma situação, irmãos, nós precisamos discernir, pera lá, a minha fé precisa ser ousada a orar e buscar a Deus, no entanto, eu tenho as minhas emoções que cambaleiam demais, ora vulnerável demais, e quer saber, queridos, quantas vezes a gente tenta suprir esse grito de nossas emoções, que muitas vezes está bagunçada, de vezes buscarmos refugiarmos na presença de Deus e tentamos dar a ela coisas que não são necessárias, por exemplo, comida. Sabia que muitas vezes, irmãos, parte de nós caímos numa ansiedade sorrateiramente, e um dos sinais que a ansiedade está nos dominando é quando a gente come e come para valer. Parou para pensar que a maioria de nós comemos emoções? Por exemplo, se amanhã for um dia que você tiver de descanso, ou um dia que você está tão eufórico, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Quando o Palmeiras vai jogar e você fica todo eufórico, embora já sabe o resultado que vai ganhar, tá certo? No entanto, o que vem? Vem emoção, com certeza, precioso. Está comendo o que? Emoção. É aquela sensação, se perder eu vou comer alguma coisa. Para aliviar está comendo emoção. Quer saber o motivo que a maioria de nós brigamos tanto com a balança? É porque comemos emoção demais.
Aí brigamos com a balança. Não, está errada também. Para de brigar com a balança, simplesmente para de comer as suas emoções. Amém, queridos? Às vezes é por essa ansiedade, tentamos suprir, silenciar aquela ansiedade, você percebeu que come e não está satisfeito. Por isso que é um conflito imenso, irmãos meus, entender as nossas emoções, se ela está falando ou não, porque uma coisa importante da fé que caminha junto é a confiança. Guarde no seu coração isso, irmãos, a fé e a confiança caminham juntas. Quando nossa confiança ela está firmada, isso é gerada pela presença de Deus, ela é como uma blindagem sobre as nossas emoções. A questão é, quando a nossa confiança está comprometida, logo as nossas emoções ficam expostas, e aí que ficamos vulneráveis, queridos. Pode perceber, quando está abalada a sua confiança no Senhor, suas emoções ficam expostas. Por isso que temos que fortalecer mais e mais nossa confiança. De que maneira? Alimentando a nossa fé na presença de Deus, ouvindo a palavra e não apenas ouvindo, mas colocando em prática aquilo que estamos ouvindo. É obedecendo a palavra do Senhor que a nossa confiança aumenta, e quanto mais a nossa confiança ela está sendo fortalecida, irmãos, ela é como um escudo, uma proteção, uma blindagem para as nossas emoções. Logo, as coisas não te atingem, as circunstâncias não te atingem, mas se a nossa confiança, irmãos meus, estiver comprometida, saiba que facilmente nós iremos deixar-se levar pelos ventos das circunstâncias. Isso é uma coisa que o Senhor quer nos ensinar nessa noite através da sua palavra. Como vencer isso? Como vencer aquilo que, por mais que desejamos, por mais que nós não queremos, mas por fundo ainda está nos dominando. Nessa noite, irmãos, nós iremos falar de princípios, mas saiba, princípios tão práticos, tão simples, por quê? Porque está no alcance de todos. É tão simples os princípios que nós vamos falar nessa noite, irmãos, princípios para vencer a ansiedade, que está no alcance de todos. É tão simples, mas só será eficaz na sua vida se praticar. Tão simples, está no alcance de todos aqui, quer você pela primeira vez que está conosco, você que está conosco por meio dessa transmissão, você que já está mais tempo caminhando, engajado na fé, é para todos nós, é tão simples, está no alcance de todos, queridos, porque a palavra de Deus registra, irmãos, um testemunho de alguém que viveu estrangulada pela ansiedade, porque afinal de contas a ansiedade, ela tem este sentido na palavra. É como se estivéssemos sendo dominados, sendo sufocados, estrangulados. É como se estivéssemos em uma divisão de pensamentos. Estivéssemos divididos com relação a uma decisão. Estrangulado, e a palavra de Deus vai nos falar de alguém que foi estrangulado pela ansiedade. E como ela superou isso? É tremendo, irmãos, olhar para a palavra de Deus e ver que este assunto muito importa para mim e para você entender. Muito importa, não é à toa que o Senhor tanto falou, primeiramente, o próprio Mestre, o Senhor Jesus, disse para mim e para você: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não só o nosso Mestre Jesus falou, mas também o apóstolo Paulo falou isso para Filipenses. Olhamos em 1 Pedro, também é uma referência que nós não devemos andar ansiosos, e explica e mostra o caminho que devemos fazer. Mas isso é tão importante, irmãos, por mais que possamos afirmar que isso tem sido o mal dos séculos, a ansiedade, mas isso não é novidade de hoje, não é de hoje isso. A questão é que os meios de comunicação potencializou mais e mais, chegou mais conhecimento dos casos, por meio de comunicação, temos mais conhecimento dos casos. Não significa que isso foi só dos tempos para cá, porque aí pensamos, isso é desde a época de Jesus, bem antes, queridos. Por isso eu quero usar uma referência com você, você que está com a sua Bíblia, abra por favor, em 1 Samuel, no capítulo 1, que nós iremos entender que essa personagem se refere a uma pessoa lá do Antigo Testamento, alguém que já deparou com ansiedade, tanto é que são as palavras dela, que ela mesma vai dizer assim:
E grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ela mesma afirmou isso. É grande a minha ansiedade. Alguém, irmãos, estamos falando lá do Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 1. Se você não conhece a história, você vai conhecer essa pessoa, que como ela aprendeu, quais foram os princípios que ela superou ou venceu a ansiedade. Antes de nós continuarmos aqui no versículo 8, queridos, eu quero contextualizar para vocês que se trata de uma mulher chamada Ana, casada com um homem chamado Eucana, é homem, tá? Eucana. E ele também tinha outra mulher chamada Penina. A questão é que Ana era estéril e Penina tinha tanto filhos e filhas. E uma vez por ano, essa família saía lá da região de Efraim, iam lá para o templo em Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor, uma vez por ano. Toda vez que subiam lá no templo para oferecer sacrifícios a Deus, Penina ficava tirando sarro de Ana, por ela ser estéril, zombava dela, ficava provocando. E por esta razão é que quando havia um banquete após o sacrifício no altar, Ana ficava de canto chorando, ficava realmente muito angustiada por ser humilhada, por ser desprezada. E veja, esse é o momento que Ana está isolada enquanto há um banquete, e o seu marido Eucana chega a ela e diz: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? E por que está tão triste? E olha só que pergunta que trata de alguém tão compreensível. Misericórdia, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que pergunta mais compreensível, não acha, minha irmã? Senhor da glória. Não é nada compreensível. Irmãos, se tem uma coisa, quando alguém está dominado pela ansiedade, excessiva ansiedade, uma aflição, é quando ela se depara com incompreensões. Falo com você, querido, falo com você, minha querida, que não sabe responder nem para si mesmo, que dirá então para os outros, que pede de você uma resposta. Por que você está triste? Por que você choras? E ainda tem alguém que se acha assim: olha, eu sou melhor do que 10 filhos para você, não sou melhor? Isso porque Eucana, por mais que dizia que amava Ana e dava porção dobrada para ela do sacrifício, mas ainda assim era incompreensível da parte dele, não compreendia Ana, não compreendia o motivo de suas aflições, o porquê que ela se isolava, o porquê que ela estava sob angústia, o porquê ela chorava. Me faz lembrar também do salmista, quando ele se deparou com uma crise em sua alma, no Salmo 42, ele vai dizer: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Interessante, irmãos, com quem ele está falando? Com a sua própria alma. É como se ele estivesse diante de um espelho e falando para si mesmo: por que você está triste, rapaz? Você já fez isso em algum momento? Você já fez isso, meu irmão? O momento que você se olhou no espelho e disse assim: por que você está triste? Por que você está abatido? Quando você não se encontra a resposta para explicar o motivo da sua dor, ou por mais que você tenta superar, não consegue pelas suas próprias forças. Porque está abatido a minha alma. Interessante que o salmista, ele dá uma resposta para si mesmo, quando ele pergunta para a sua própria alma, para suas emoções, ele olha para dentro de você e diz: por que você está triste? E ele mesmo ministra para si mesmo, dizendo: olha, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele mesmo ministra para si mesmo. Irmão, se tem momentos que nós temos que ministrar para as nossas próprias vidas. E às vezes a gente fica de canto, queremos ficar isolados, esperando que alguém se compadece de nossa dor, e muitas vezes nem todo mundo que pensamos tem sensibilidade para nos notar nas horas que a gente mais precisa. Ana, ela era amada, a questão não era isso, a questão é que ela era compreendida naquele momento de dor, a qual ela se isolava. E é um momento que a gente faz isso, irmãos.
E queremos que alguém se compadece de nossa dor, ou seja, por outras palavras, alguém tenha pena de mim. Irmãos, tem momentos que a gente tem que ministrar para nós mesmos, principalmente quando nós não sabemos resposta. Por que está abatido a minha alma? Por que estou triste? E o que ele mesmo disse: espera no Senhor, ainda você vai louvar. Você ainda vai louvar ao Senhor. Você já ministrou para si mesmo? É maravilhoso quando a gente fala para alguém isso. Oramos aqui com famílias agora há pouco, dizendo: você vai dar testemunho disso ainda, você vai testemunhar disso ainda. É maravilhoso, mas a questão é quando é a nossa vez. Irmãos, você olha no espelho e prega para si mesmo: espere em Deus, você ainda vai louvar a Ele. Em momentos, irmãos, nos bastidores, em que não tem ninguém perto de você, é nessas horas que você precisa ministrar para a sua própria vida. Espere em Deus, você ainda vai louvar, não seja precipitado. Espera no Senhor. Quantas são as indagações, irmãos? Quando nós deparamos com essa incompreensão, parece que isso agrava mais ainda a nossa angústia. E olhamos, irmãos, o texto continua. Eu vou citar algumas referências para vocês. Certa vez, após terem comido, bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. E a palavra declara que Ana, com amargura de alma, o que ela fez, irmãos? Orou ao Senhor. E o que ela fez? Chorou muito. Antes, nós vemos agora há pouco o que ela fez. Ela estava chorando, isolada, ao sentir decepcionada, a sentir-se humilhada, ao ponto que faltou até compreensão do próprio marido, ao perguntar: por que choras? E o que Ana agora fez? Ela foi no altar, ela foi na presença do Senhor, e lá não simplesmente orou, mas chorou. Sabe qual é a primeira lição, irmãos? Um princípio tão prático que este texto quer nos ensinar. O primeiro princípio é este daqui, que a ansiedade levou Ana às lágrimas, mas ela reverteu em orações sinceras. Sabe, queridos, muitas vezes nós podemos sim chorar por alguma circunstância, por alguma amargura, por sensação de ansiedade, por excesso de ansiedade, por preocupações, nos leva a chorar. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa com muito amor para vocês. Pare de desperdiçar as suas lágrimas, revertam elas em orações sinceras. Revertam elas em orações sinceras aos pés do Senhor, queridos. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente não tem palavras para orar. Você já experimentou as suas lágrimas? Já experimentou orar com as lágrimas? Porque o Salmo 126, no verso 6, diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não é somente aquele que está chorando, não, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Não é só chorar, irmãos, é aproveitar essas lágrimas e revertê-las em oração mais sincera. Porque se tem uma coisa em nós, irmãos, que é muito genuína, são as lágrimas. E quantas vezes a gente fica desperdiçando lágrimas por desespero, por situações que nós frustramos? Aplique isso como um elemento tremendo para que você chegue ao altar do Senhor. Aplique as suas lágrimas em oração. Foi exatamente o que Ana fez, queridos. Ela aplicou as suas lágrimas em oração. E o texto continua. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. A segunda lição que quer nos ensinar, irmãos, que Ana, após no templo, ela orar e aplicar todo o seu desespero em oração, a segunda lição prática, um princípio prático a nos ensinar, que Ana apresentou as suas necessidades como oferta ao Senhor. Você percebeu o voto que ela fez? Você prestou atenção no propósito que ela fez diante do Senhor? Ela não fez um voto, irmãos, para querer negociar com Deus. Ela não pediu a Deus um filho para que removesse a sua vergonha. Porque toda mulher estéril, principalmente naquela época e cultura, era uma pessoa que tinha muitas portas fechadas.
já não tinham um futuro abençoado, eram uma série de dúvidas, muitas indagações para quem era estéril, que não tivesse um filho, principalmente homem, carregava um peso muito grande, e ela pede algo para Deus, não para se vingar de Penina, que estava humilhando ela por não ser filho, ela não estava pedindo algo para Deus, para tentar provar alguma coisa para alguém, não, o que ela pediu? Ela apresentou sua necessidade a fim de ofertar para o Senhor. Olha que princípio maravilhoso, irmãos. Quantos de nós temos sinceramente coragem? Porque o que Ana estava dizendo é: Senhor, eu quero um filho para consagrá-lo ao Senhor. Eu estou pedindo algo para oferecer para o Senhor. Com isso, irmãos, este princípio que nós temos que compreender, que a questão não é o que a gente está pedindo, mas a finalidade. O segredo da oração, irmãos meus, que nessa passagem é uma base bíblica, tantas outras também, mas sabe, irmãos, preste atenção numa coisa que não sei se você parou para prestar atenção nas suas orações. O que nem tanto importa, irmãos, o que a gente pede, mas sim a finalidade do que nós estamos pedindo. Ana pediu algo para Deus, para oferecer para o Senhor, queria ofertar para o Senhor, que seria consagrado a Deus. Queridos, ela pediu algo para uma finalidade, e tem coisas que nós temos que entender em Tiago, no capítulo 4, versículo 2, Tiago diz assim: nada tendes porque não pedes, pedis e não recebeis. Até interessante, não é? Nada tens porque não pedes, e quando pede não recebe. Quando nada tem porque não pede, quando pede não recebe. E o versículo termina: porque pedes maus, pede mal, para esbanjares o vosso próprio prazer. Olha que revelação tremenda, irmão, sobre a oração. Nada atende porque não pede, quando pede não recebe, porque pedes mal. O que é pedir mal? Com a finalidade em si mesmo, de se vangloriar. Aí podemos ligar uma outra passagem e entender, faz sentido isso, pastor, tem fundamento. Pergunto, o que tanto agradou a Deus? Foi o que Salomão pediu a Deus, agradou tanto o que Salomão pediu, ou a finalidade, o que ele colocou diante do Senhor? O que agradou sem dúvida a Deus, ao qual Deus diz, amém, foi a finalidade do seu pedido. O que ele pediu? Sabedoria e conhecimento, para que eu possa julgar com justiça o seu povo. Olha a finalidade. Ele estava dizendo, Senhor, eu preciso de muita sabedoria, de muito conhecimento, porque sem sabedoria eu não serei fiel, eu não serei justo como rei, como governador, como instrumento nas suas mãos. Eu preciso, olha a finalidade. Deus se agradou sim do pedido de Salomão, mas muito mais da finalidade. E às vezes, irmãos, a gente está pedindo tanta coisa para Deus, mas espera lá, está bem claro, está bem definido a sua finalidade? Com qual propósito, irmãos? O que Ana está pedindo ao Deus, aqui é um princípio, irmãos, uma chave muito importante. Ela aplicou essa necessidade como um propósito diante de Deus. E a necessidade não é para si mesma, mas para ofertar ao Senhor. Querido, o que você está buscando em Deus em oração? Talvez tantos anos, pastor, eu estou pedindo errado. Não, talvez a motivação do seu coração que esteja equivocado. E nisso precisamos alinhar, irmãos, nosso coração. Perceba a finalidade, deixe bem claro a finalidade. Dias atrás uma pessoa estava muito angustiada por falta de trabalho e oramos, falei assim, seja muito específico com Deus, mas nem tanto o emprego, mas sim a finalidade do emprego. Primeira coisa que ele diz, Senhor, me dê um trabalho para que eu possa viver uma vida digna. Eu posso ofertar na sua casa, eu posso abençoar a tua obra, eu posso ser instrumento nas suas mãos. Abra a porta de emprego, Senhor, para que eu possa ser um abençoador na sua obra. Olha a finalidade. E foi aquilo realmente um propósito do coração dele, que ele orou após receber essa ministração, e logo as portas se abriu na vida dele. Irmãos, são coisas que a gente tem que entender. Olha, é a finalidade. O que você está pedindo para Deus nem tanto é que você pede, mas sim o quanto a sua finalidade do seu pedido. E Ana claramente está colocando diante do Senhor, está vencendo cada vez mais esse anseio, essa ansiedade. De que maneira, irmãos? Apresentando diante do altar do Senhor e apresentando um propósito.
que você está buscando diante do Senhor, queridos? Qual é a finalidade? É para esbanjares os vossos próprios prazeres? Deus não vai dizer amém a isso, irmãos. Saiba, preste atenção numa coisa, que oração Deus vai dizer amém? Será que Deus vai dizer amém para a minha oração? Há um amém do Senhor naquilo que eu estou buscando? E quando nós não alinhamos essa finalidade, irmãos, parece que se agrava a ansiedade, porque parece que nem oração está resolvendo a minha vida. Aí, que misericórdia, nem oração está resolvendo a minha vida, nem campanha está resolvendo a minha vida, nem oração das pessoas por mim está, unge de ali, unge de cá, e busca lá, não está adiantando, e se agrava a ansiedade. Olha, nem oração está resolvendo. A questão é, qual é a finalidade dessa oração, querido? Qual é a finalidade, meu precioso? Que está buscando tanto algo diante do Senhor? Será que isso não vai crescer uma soberba? Será que isso não é para tentar provar alguma coisa para alguém, ou tentar se vingar, ou provar alguma coisa que não precisa? Isso é um princípio, irmãos, nós temos que colocarmos em ação. E Ana, ela continuava orando diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque ela só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. E aqui traz a terceira lição, irmãos. É melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Ana estava tão angustiada que não saía palavras das suas orações. Ela se estendeu, ela derramava sua alma ali em oração, talvez em sussurros. Ela não saía nem sequer palavras. E aqui está um princípio muito importante, irmãos. Melhor é orar do coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Sabe, irmãos, realmente o que nós falamos em oração precisa estar conectado com o nosso coração. Esta oração, nem sequer o sacerdote Eli ouviu a oração dela, mas Deus ouviu, porque saiu do coração, irmãos. Deus ouviu. Aliás, quem estava de fora, mesmo que sendo um sacerdote, até confundiu, achando que ela estava embriagada, mas ela estava derramando a alma dela em oração, queridos. Sabe, há momentos que você se coloca na presença do Senhor e necessita tanto, mas tanto, da intervenção dEle, que você não sabe mais o que falar. Este é um momento mais necessário, que a gente precisa aproveitar e colocar na presença do Senhor, quando nosso coração estiver tão angustiado assim, irmãos. Este é o momento que a gente precisa colocar nosso coração na presença do Senhor, mesmo não tendo palavras para dizer a Ele. Porque, irmãos, não é o quanto que a gente fala, mas é o quanto que a gente se rende, que as nossas orações serão ouvidas. Não é o quanto você fala, Deus me ouviu, consegui orar por 5, 10, 15, 1 hora hoje, maravilha, Deus me ouviu. É o quanto a gente se rende, é o quanto que a gente se rende todo o coração na presença dEle, queridos. Isso aqui uma coisa ministrou meu coração. Ore de todo o coração, se precisar, use palavras. Essa aqui foi uma inspiração de um certo reformador que diz: prega o evangelho, se preciso, use palavras. E isso me inspirou também, irmãos, a atitude de Ana. Use palavras ao orar, mas ore de todo o seu coração, se preciso, use palavras. Ore de todo o seu coração, se preciso, fale, declare, verbalize, mas que seja de todo o seu coração, porque a palavra do Senhor declara em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É mandamento, Senhor, amar a Ele de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É amar de todo, quando buscar de todo o coração, queridos. Este é o momento que nós temos que buscar a Deus. Quando você se rende de todo o coração, irmãos, não tem lugar para ansiedade. Não tem lugar para ansiedade. E a gente percebe, irmãos, tanto princípios maravilhosos. Olha só, e ele disse: Eli, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte.
apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu não notei este princípio, irmãos, mas eu estava novamente vendo essa parte, me ensinou tantas coisas. Falei, tem uma coisa aqui que quase passou despercebido, meu Deus do céu. Quando ela diz que não bebi vinho, nem bebida forte, para combater a ansiedade. Quantas vezes, irmãos, a gente busca fuga para tentar combater a ansiedade? Quantas vezes a gente não só busca comida? Interessante que o Senhor disse, não andeis ansiosos por comida, bebida e nem com as vestes. E em um momento, certamente, ele fez a leitura daquela mulher que estava lá desamparada. Não, está até embriagada para conter esse desespero dela. Irmãos, o que você faz para conter muitas vezes o desespero? Onde você vai nessas horas? Ana foi para o altar do Senhor, nos ensina, você quer vencer? É possível desde que você submeta aos princípios da palavra. Não pelas impulsões, não pelas influências que o mundo oferece. E continuando, irmãos, eu quero já chegar no final. Não pense que essa serva ímpia, nas palavras de Ana, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade, e é grande a minha aflição. Ela estendeu-se, ou seja, irmãos, ela orou, até não mais se lembrar por que estava orando. Você já teve um momento assim, irmãos, que você orou, até que se aquietou o seu coração diante do Senhor, você se levanta, o que eu tinha mesmo? Porque você já recebeu a intervenção do Espírito Santo de Deus, recebeu a graça dele, mas você não se levantou enquanto não se levantasse diferente, ao ser tocado pela presença do Senhor, a crer que as suas orações chegaram aos ouvidos do Senhor. E quer saber, irmãos meus, quando ela expressa isso, a esse sacerdote que a julgou de uma forma tão equivocada, ela ainda, aí ele disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste, sabe, irmãos meus, uma coisa que quando ela se dobrou e clamou ao Senhor, quando ela recebeu essa paz, não foi as palavras do sacerdote, mas foi as palavras de Deus, vá em paz, porque o Senhor já concedeu o que você pediu. Queridos, tem uma coisa tremenda, quando a gente encontra esse ambiente pela fé em oração, quando você já recebe uma quietude em sua alma, ao receber oração, ao se dobrar em oração, quando você já recebe uma paz, uma quietude, enxergue uma coisa, se já está uma paz no seu coração, é sinal que já existe o que você pediu diante do Senhor, já existe, vá em paz, ou essa paz é sinal que já chegou no altar do Senhor, e essa paz guardará meu coração, guardará a minha mente, guardará de toda circunstância. Se está no seu coração aquilo que Deus já ministrou, é porque já existe, ainda que os teus olhos naturais não conseguem contemplar coisa alguma. Guarde no seu coração isso, se já está no seu coração, já existe. É questão de tempo para materializar, é questão de tempo para processar, mas se já está no seu coração, já existe. É por isso que nessa noite você pode sair daqui com uma quietude na sua alma, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Você que chegou ansioso, angustiado, preocupado, a partir do momento que você recebe essa palavra e ela se infiltra, e ela se estabelece dentro do seu coração, e o sinal de tudo isso é uma paz do Senhor, a paz de Jesus é sinal, já existe, o Senhor já concedeu o que você pediu, é sinal, irmãos, e uma coisa tremenda, Ana logo já mudou o seu semblante, e com isso, irmãos, é tremendo olhar que a palavra nos ensina isso. Ana, a oração de Ana, na verdade, ela foi algo gerado. Orar é gerar a paz. Oração é gerar algo dentro de nós, começa a gerar. Sabe, quando gera uma convicção, uma verdade dentro de você, não existe lugar para medo, irmãos. Estou falando sério em nome de Jesus.
quando você tem uma coisa dentro de você, que Deus coloca em você, não tem lugar mais para medo, não tem lugar para desespero, para preocupação nenhuma, não tem, irmãos, porque já gerou algo dentro de você, já gerou no momento que você colocou diante do Senhor, você clamou a Ele de todo o seu coração, não simplesmente você orou, mas quando ficou bem definido a sua finalidade, o seu propósito diante do Senhor, ore, irmãos, até gerar, ou seja, até mudar o teu semblante. Pelo semblante a gente percebe o coração de uma pessoa. Interessante que o Senhor em Gênesis capítulo 4 olhou para Caim e disse: por que está decaído o teu semblante, Caim? Percebeu o coração dele através do semblante. O coração se vê pelo semblante. Quando alguém está preocupado, você já percebe assim, né, irmãos? Semblante da pessoa preocupado, ou quando está irado, e quando está em paz, você percebe pelo semblante. Ore até mudar o seu semblante, meu querido. Ore. Quando você perceber que já mudou o teu semblante, é sinal que você realmente, a sua alma aquietou agora na presença do Senhor Jesus. Você entregou, buscou diante do Senhor, irmãos, porque o semblante de Ana mudou. Aquela que estava chorando, que era visível no seu semblante, as lágrimas de tristeza, irmãos, tudo isso reverteu em testemunho, até que todo excesso de ansiedade se reverta em testemunho e louvor ao Senhor. Por isso que ore, até que tudo isso reverta em testemunho para a glória do Senhor, queridos. Eu quero concluir com essa parte. Diz que após Ana orar, ela foi abençoada, ela voltou para casa, e diz que ao ter relação com seu marido, logo ela ficou grávida, e nasceu, sabe quem? Samuel, profeta do Senhor, um juiz temente a Deus, um homem que foi uma resposta de Deus para uma geração que estava pervertida, corrompida. Foi ele que ungiu o primeiro rei Saul, foi ele que ungiu da parte do Senhor Davi. Foi um homem relevante, mas foi fruto de oração de uma mãe, foi fruto de oração de alguém que compreendeu o lugar secreto, que aprendeu: olha, eu preciso vencer essa ansiedade não pode roubar o meu futuro abençoado, não pode roubar os propósitos de Deus sobre a minha vida. Concluo, irmãos, quando ele diz essas palavras: por este menino, aqui eu penso Ana segurando nos braços, Samuel dizendo: por este menino, olha, testemunhando, orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu fizera. Eu orava por ele, está aqui fruto de oração. Ele está testemunhando, irmãos, tudo aquilo que era ansiedade, irmãos, reverteu agora em testemunho, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Se você ler o capítulo 2 de Samuel, lá tem uma canção, um cântico de Ana. Irmãos, quando verdadeiramente entregamos nosso coração na presença do Senhor, irmãos, e resistimos e vencemos a ansiedade, tudo se reverte em louvor a Deus, reverte em louvor de gratidão, louvor de exaltação. Você quer sair dessa noite aqui louvando ao Senhor, queridos? Sabe, entra no ambiente de adoração. Sabe, não é somente neste momento agora, que é para ativar uma verdade no seu coração, para que você aplique em todo momento da sua vida, principalmente quando nós falamos no início, o endereço, a ansiedade sabe do seu endereço, mas quando bater lá, opa, está muito bem ocupado esse lugar aqui, essa alma está dominada pela verdade do Espírito de Deus. Se coloque de pé, irmãos meus queridos. Senhor, nós queremos apresentar aqui tantas vidas que estão aflitas, angustiadas, ansiosas, Senhor. Talvez são tantas coisas que estão buscando em oração há tanto tempo, Deus, mas nunca pararam para se perceber as suas finalidades, estavam desalinhadas com o teu coração, Senhor. Pai, quantas vezes desperdiçamos lágrimas, sendo que é um elemento essencial, fundamental, para que as nossas orações sejam sinceras no teu altar, Senhor. Decida nessa noite não desperdiçar mais suas lágrimas.
Apliquem elas em orações sinceras. Lágrimas são orações sinceras no altar do Senhor. As suas lágrimas podem chegar no altar do Senhor através de como uma oração sincera. Como oração sincera, aplique toda e qualquer aquilo que está levando você a ficar ansioso. Aplique em oração, em adoração ao Senhor. Alinhe o seu coração, o que você está pedindo, buscando diante do Senhor, aplique isso em oração. E creia pela fé, se o Senhor já gerou algo no seu coração, é porque já existe. Ainda que você não esteja vendo, mas já existe, pela paz que testificou, pela verdade que se estabeleceu dentro de você. Por isso alimente essa verdade. Senhor, nós clamamos a Ti, que estes princípios tão valiosos têm poder para transformar as nossas vidas, que ela venha se consumir no coração dos meus irmãos, minhas irmãs, Pai, que têm buscado ao Senhor. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus nessa hora, Senhor. Eu quero convidar você para sair do seu altar, você que deseja hoje começar um propósito de oração nessa campanha. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos estar orando por você. E talvez você também depara assim com uma angústia no seu coração. Eu preciso ser ministrado, eu preciso reverter em lágrimas, em desespero, em oração. Aproveite essa oportunidade. Há um rio da presença de Deus fluindo aqui, irmãos. A presença do Senhor está neste lugar, você pode vir e se derramar diante do Senhor. Não se prenda a ninguém a nada agora. Sai do seu lugar agora e fala: é meu momento. O Senhor me despertou uma ousadia, uma confiança, restaurou minha confiança por Ele, que Ele está no controle mesmo de todas as coisas. Sai do seu lugar e venha conosco, nós vamos orar com você, queridos. Convidar o Ministério de Intercessão que vem aqui à frente, por gentileza, enquanto nós cantamos essa canção. Por gentileza, venha ao seu lugar, você que sai do seu lugar, venha à frente, você que vai começar seu propósito de oração, você que quer receber uma oração a respeito dessa mensagem que foi ministrada, e você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, convidamos você a vir, tomar esse lugar aqui à frente, nós queremos ministrar a sua vida em nome de Jesus. Meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, posso crer que Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus, Tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel?
Deus é para nós. minha esperança. Vamos declarar isso bem forte. Minha fé firma. Nele a nossa fé está. Não temerei, não temerei. Não temas mais. Minha âncora, Presente a sua aflição ao Senhor. minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temas. Não temerei, Não temas. não temerei. Eu sei que no vale também está. Escute isso ao seu coração. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sim, Jesus, tu és. És minha âncora, a minha esperança, minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, Sim, Senhor Jesus. a minha Nós declaramos isso com toda a convicção que tu és a nossa esperança. Que Deus te abençoe e que você não tema e continue servindo ao Senhor em nome de Jesus essa semana. Uma boa semana para você e que o Senhor te abençoe.